A gente não consegue mudar uma situação completamente, mas a gente pode mudar o nosso ponto de vista. Eu tava refletindo sobre várias coisas, né? Porque eu não sei em que momento da minha vida eu senti que eu não podia mais confiar nas pessoas. Eu não sei qual foi o momento exato, não sei em que momento eu passei a ter medo, né? Eu passei a me isolar das situações por medo de que coisas ruins acontecessem comigo de novo. Recentemente eu tenho trabalhado em mim mesma para eu conseguir voltar a pedir ajuda, para eu não me sobrecarregar. Porque quando eu tento muito ser autossuficiente e fazer eu sozinha tudo que eu preciso fazer, e no fim das contas eu não consigo arcar com tudo que eu coloco sobre mim, com o peso que eu coloquei sobre mim. E aí eu pensei que é como se eu tivesse, né, uma metáfora, é como se eu estivesse num caminho de areia, andando no caminho de areia. E eu tô muito tranquila, andando nesse caminho de areia, e aí eu pisei numa pedrinha. E aí doeu meu pé. Aí beleza, eu andei, pisei numa pedrinha que me machucou de novo, e outra pedra, e outra pedra, e essas pedras foram me machucando até um ponto que eu fiquei paranoica. E eu comecei a cavar, eu esburaquei o caminho inteiro, procurando pedra, porque eu não queria mais que nenhuma pedra furasse meu pé. Ao invés de focar no caminho que se seguia e aproveitar também esse caminho, eu comecei a ficar extremamente alerta para tudo que pudesse me atingir naquele caminho. E aí eu comecei a esburacar o caminho todo, inteiro. E aí, quando eu resolvo caminhar novamente, eu percebo que eu esburaquei o caminho inteiro e que agora vai ser muito mais difícil eu atravessar, porque eu me pus naquela circunstância de querer arcar com tudo, de querer encontrar cada pedrinha que pudesse me atingir. E a questão é, o caminho é de areia. A areia esconde pedras e a gente não tem como adivinhar onde elas vão estar. A gente só controla onde a gente pisa. Eu poderia, ao invés de andar descalço, colocar um sapato, colocar uma chinela e me atentar melhor e as pedras que vão estar no meu caminho, mas assim, inevitavelmente pode uma pedrinha pular para dentro do meu sapato e eu vou ter que lidar com a consequência daquela pedrinha, mas tendo certeza e consciência de que o caminho é meu e que aquilo são circunstâncias. E eu sei que isso parece uma viagem, né? Mas isso me deixou muito mais tranquilo na minha cabeça quando eu refleti sobre isso agora. Eu tô me colocando nessa situação de sobrecarga, não é os outros ainda. É como se eu quisesse prever o que os outros vão fazer comigo. Nossa, é como se eu fosse a pessoa mais injustiçada do planeta. Eu diria complexada, né? Ao invés de injustiçada. Eu tô me colocando nesse papel. E também como se eu fosse a salvadora da pátria toda. Como se eu pudesse evitar aquilo. Eu acho que isso diz muito sobre narcisismo, não. Eu acho que isso é uma visão narcisista de que eu posso controlar o meu caminho. E eu tenho que tirar isso da minha cabeça, né? E eu não sei se você passa por alguma situação parecida. E aí eu vou entrar no outro ponto. É aquilo que eu falei no começo. A gente não pode mudar uma situação. Completamente, pelo menos não. Mas a gente pode mudar o ponto de vista. Por exemplo, recentemente eu me mudei. Essa é a minha casinha, né? Ainda estou me adaptando. Quando eu estava prestes a me mudar, eu passei alguns dias na casa da minha mãe e do meu pai. E eu fiquei refletindo, porque eu morava de frente para eles, né? Eu morava na mesma rua por um tempo, morei por um ano na frente deles. E era muito confortável. E eu não conseguia tomar a atitude de agir e me mudar logo, também porque eu tava pilhada com essa ideia de que eu ia perder tudo. Tipo, a minha cabeça era tipo, você vai perder tudo, você vai perder os seus pais, perder a sua academia que você é acostumada a ir, você vai perder tudo que você conquistou, que você aprendeu a andar no conjunto que você morava, a parada de ônibus que você é íntima, não vai mais ser essa parada de ônibus, você vai mudar completamente. Isso me aterrorizava e ainda me aterroriza. Eu via a situação com tanta tensão que eu comecei a me tensionar,
que eu comecei a ficar enrijecida. E aí uma amiga minha, uma grande amiga do meu coração, já há 6 anos de convivência, eu tava conversando com ela, eu falei um pouco mais grosso, eu percebi, logo em seguida eu falei, ei, me desculpa, poxa, eu não devia ter falado assim e tal, é porque eu não pensei, eu tô com um monte de coisa na minha cabeça. E aí ela falou uma coisa muito certa. Ela disse, Manu, você tá levando essa situação tão a sério que você ficou sério. Tá tudo bem, você falou isso e tudo mais, mas é porque você tá muito séria mesmo. Eu tô vendo, dá pra sentir a ansiedade daqui. E aí aquilo, ela não sabe disso, mas aquilo entrou na minha cabeça e eu fiquei reflexiva com aquilo. E eu fiquei assim, mancho, é verdade, eu estou me enrijecendo, a situação é inevitável. Eu já estava pago o calção, eu já teria que me mudar. Eu não vou mudar a situação completamente, ela é inevitável, sabe? E ela é necessária. Eu mudei o ponto de vista, né? Ao invés de pensar em tudo que eu ia perder, eu comecei a pensar em tudo que eu posso ganhar, né? Eu vou e perdi muitas coisas. Eu perdi, por exemplo, de poder ver meus pais todo santo dia, de estarem ali disponíveis para mim todo santo dia. Mas eu ganhei de, eu posso, sempre vou poder, porque é uma escolha minha. Sempre que eu estiver livre, eu posso ver meus pais. Eu posso decidir botar meu pezinho para fora de casa, pegar um ônibus e ver meus pais. Eu não preciso me afastar dele, me isolar deles completamente. Eu vou perder uma academia legal, que eu tinha me adaptado àquela academia, que eu gostava dos treinadores e tudo mais. Mas eu dei uma olhada aqui em volta e eu encontrei uma academia que tem boxe chinês. Que era uma coisa que eu nem sabia que eu queria, olha aí, ó. Me interessei. Então vai ter outras oportunidades que vão surgindo. Eu vou perder a parada de ônibus, que eu era já acostumada a pegar o ônibus. Eu conhecia, né? Eu vou perder o meu trajeto que eu era acostumada. Mas eu vou ganhar 15 minutos de descanso. Eu tô mais perto do terminal. Eu tô mais perto do meu trabalho. Eu tô mais perto dos meus estudos. Então essa situação toda, ela vem com ganhos. E se eu mudo meu ponto de vista sobre ela, eu levo essa situação com muito mais leveza. A mesma coisa a situação da sobrecarga. Então, eu tenho um trabalho que eu preciso urgentemente fazer agora e tal, mais calma, né? E eu comecei a analisar a situação e ver se eu não estava enrijecendo, me deixando ansiosa por uma situação que não precisa. Eu posso planejar toda uma apresentação, eu posso planejar toda uma oficina e chegar na hora, aparecer 2 pessoas e eu ter que mudar completamente a lógica, ter que mudar o meu discurso. De repente vem uma faixa etária que eu não pensava e que eu vou ter que alterar tudo que eu ia falar. Vou ter que, eu não preciso, não tem como eu botar um roteiro se a vida é o acaso. Se na vida a gente não pode controlar aquelas pequenas pedrinhas, elas vão estar lá inevitavelmente. Não adianta eu esburacar tudo e querer me precaver de tudo. A precaução, ela é importante, mas a partir do momento que eu me isolo ou me sobrecarrego, coloco como se eu tivesse o poder de alterar tudo aquilo. É isso que eu tô dizendo que é narcisista. Nossa, você é super autossuficiente. Você pode ser um narcisista, fudido, lascado, doido, maluco. Tá entendendo? Porque porque eu sou muito autossuficiente. Tem certeza que é só porque você não bota um monte de coisa nos teus buchos? Tem certeza que você é autossuficiente ou você literalmente pega o trabalho do outro e faz? Porque você acha que você consegue fazer melhor. Isso não é uma atitude narcisista, não. E agora eu tô muito tranquila. Porque eu fiz essa reflexão e eu tô tentando mesmo assim confiar nas pessoas e tipo, eu não posso ter medo de pedir ajuda, porque eu vou me sobrecarregar, eu vou esburacar o meu caminho, eu vou deixar aquilo mais difícil pra mim se eu não pedir ajuda, entendeu? A gente precisa dos outros, não existe como, não tem como eu viver sozinha nesse mundo. Nada que eu fiz até hoje na minha vida foi sozinho, principalmente nascer. Já começa aí, nosso nome, quem escolhe pra gente é outra pessoa. E é isso que eu tenho pra falar hoje. Eu espero que tenha sido, porque pra mim foi uma conversa interessantíssima
Eu tô falando com meu celular virado de cabeça pra baixo. Foi interessantíssimo. Foi assim, desabafei agora. E é isso. Até, talvez, uma próxima. Ou não. Quem sabe? Só acaso dirá.